Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 15 ao verso 23. O título dessa pregação é A Perspectiva Cristã a respeito da vida. E vamos buscar entender, compreender, ver essa perspectiva cristã nesse texto aqui de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 15 ao 23. Então, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, fazendo-o ressuscitar dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Nas últimas semanas nós temos refletido sobre a importância da provação da fé do cristão. Nós temos refletido também sobre o quanto é necessário ter sabedoria para aproveitar bem as provações que vêm sobre nós, todas as provações pelas quais nós passamos. Nós também temos refletido, e isso foi no domingo passado, sobre a necessidade de buscar viver uma vida santa diante de Deus e fazer isso nos afastando da vida de impiedade e nos aproximando e nos apropriando dos meios de graça que são destinados a nós, que estão a nosso acesso. Hoje, com base nesse texto que acabamos de ler aqui de Paulo aos Efésios, nós vamos pensar sobre a perspectiva cristã a respeito da vida. E vamos fazer isso trazendo à nossa memória a esperança do nosso chamamento, é o que Paulo fala aqui, trazendo também à nossa memória a riqueza da glória da nossa herança, nossa herança nos santos, e também trazendo à nossa memória a grandeza do poder que atua em nós. 3 pontos que o apóstolo Paulo toca aqui nessa oração que ele menciona. Mas antes de falar sobre esses 3 pontos aqui, entrar nos 3 pontos aqui levantados por Paulo, quando ele escreve a respeito dessa oração que ele faz pelos Efésios, é importante a gente lembrar um pouco do contexto em que Paulo menciona essa oração, né? Paulo ele estava em cadeias, estava preso em Roma, por causa do evangelho que pregava, que ele estava preso. Paulo estava preocupado com os Efésios por conta das lutas que essa igreja lá em Éfeso estava passando, né? Eles estavam enfrentando essas lutas por conta também da fé no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele está encorajando a igreja, como a gente já viu aqui em outra oportunidade, ele estava encorajando a igreja a andar de modo digno e de acordo com os ensinamentos de Jesus, botando os ensinamentos de Jesus em prática, usando a armadura espiritual que a igreja tem à sua disposição, fortalecidos na força do poder de Deus. Tudo isso eu estou extraindo do próprio texto de Efésios, né? E também cientes de
tamanha salvação que eles têm recebido da parte de Deus. E essa tamanha salvação que eles têm recebido da parte de Deus é exatamente o assunto que antecede essa menção de oração de Paulo aqui. Ele fala a respeito dessa salvação que nós recebemos de Deus, do verso 3 ao verso 14, desse primeiro capítulo aqui da Epístola aos Efésios. Então, Paulo agora, após falar sobre a redenção do homem, definida, executada e aplicada por Deus aos eleitos, ele faz essa oração. E para entendermos bem essa oração de Paulo, e mais do que isso, para que a gente possa entrar um pouco no assunto da carta, eu vou fazer aqui um exercício mental com os irmãos, um exercício que eu já tenho feito com alguns irmãos em alguns encontros pastorais, né? E é um exercício de reflexão simples. Eu peço que os irmãos imaginem que o irmão vai visitar um parente, né? Você vai visitar um parente numa cidade distante e estando lá na casa desse irmão, irmã, o pai, você resolve visitar uma igreja no bairro em que está. Aí chegando lá, você então se agrada da experiência que teve, né? E com aqueles irmãos, e ela foi tão boa, aquela experiência que você teve lá no meio dos irmãos que você nem conhecia. Ao chegar em casa, você resolve, poxa, eu vou escrever uma carta a esses irmãos. Vou escrever uma carta a esses irmãos para contar, para agradecer a eles pela acolhida, né? Pelo esse momento que a gente teve lá junto, que nós tivemos lá juntos, né? Obviamente você vai perceber, se você começar a rascunhar uma carta desse tipo, a diferença entre a carta que você vai escrever e a carta do apóstolo Paulo. Principalmente pela motivação do apóstolo Paulo, né? E também porque você não é um apóstolo, né? Isso é uma diferença bem significativa. Provavelmente na sua carta você vai agradecer pela recepção que teve naquela comunidade, né? Você vai ressaltar alguma característica da igreja, e de repente pode ser até as características que Paulo levanta aqui, né? A fé no Senhor Jesus Cristo, o amor entre os irmãos. Mas você também pode falar sobre a alegria que teve em conhecê-los e mencionar que vai continuar orando por eles sempre que lembrar deles, né? Mas pelo que orar? Né? É uma pergunta que pode vir, né? Podemos orar de forma bem genérica pelos irmãos, mas Paulo aqui ele parece estar bem decidido e com bastante certeza sobre o que ele vai orar. É óbvio também que a relação de Paulo com aquela igreja não é a relação que você teria com uma igreja que você está conhecendo agora, que foi visitar, né? Paulo, apóstolo, Paulo evangelizou a muitos ali, conhecia bem a igreja e agora está preocupado com ela. Mas Paulo sabe muito bem pelo que orar pela igreja. E aqui fica uma dica também, talvez para nós, de o que é fundamental na nossa oração pelos irmãos, quando a gente intercede pelos irmãos, né? Verso 17 diz que Paulo diz que ora para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Imaginem, Paulo sabe da fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo e sabe do amor que eles têm entre eles. E Paulo, a oração que ele faz, ele intercede para que eles recebam no Senhor sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, do próprio Deus. Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele está no cerne da oração de Paulo. Paulo sabe muito bem o que traz salvação. O que traz salvação é conhecer o Senhor. O bom pastor que cuida das ovelhas precisa ser conhecido para que a gente possa sim, ser intitulado ovelha, para que a gente possa ser chamado de ovelha dele. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida deve ser conhecido por nós, para que a gente saiba o caminho da vida eterna, né? Para que a gente tenha a vida em nós, essa vida eterna em nós.
O próprio Senhor Jesus, ele mencionou, quando mencionou a vida eterna, ele associou a vida eterna ao conhecimento dele próprio, né? Lá em João capítulo 17, verso 3, o Senhor Jesus, na sua oração, intercedendo pelos discípulos, ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus, é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer o Senhor, então, isso é fundamental para a salvação e para a continuidade também da vida cristã. Orar por um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele é a chave para a vida cristã estável. É por isso que Paulo ora nesse sentido. É por isso que isso está no cerne da oração de Paulo aqui. Isso dá ao cristão a certeza sobre o futuro, a certeza sobre o seu chamamento, né? Conhecer a esse Senhor, clareza sobre os objetivos a serem alcançados nessa vida cristã, segurança também nas tomadas de decisão, que elas estejam alinhadas, buscando que elas estejam alinhadas à vontade de Deus. Garantia também, conhecer ao Senhor também nos dá a garantia quanto à capacidade de continuar lutando nesse mundo contra tudo que se levanta contra a vontade de Deus. Somos capacitados à medida que conhecemos ao Senhor. Versos 18 e 19, nesses dois versos aqui, após reconhecer que esse conhecimento é uma graça de Deus, né, porque ele diz ali que precisamos ter os olhos do nosso coração, ele usa essa expressão, né, iluminados, né, é uma graça de Deus, a ação do Espírito Santo, trazendo esse entendimento aos cristãos, por isso que Paulo está intercedendo. Paulo, ele, após reconhecer isso, ele associa este conhecimento ao entendimento da esperança do nosso chamamento, ele associa esse conhecimento à compreensão do valor da riqueza da glória da nossa herança nos santos, como ele usa o termo, e ele associa também esse conhecimento à suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós vamos pensar sobre esses três pontos aqui: a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da nossa herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Vamos começar por essa esperança do nosso chamamento. A esperança do nosso chamamento é algo que já foi amplamente tratado aqui na carta, né? Nós estamos só no capítulo 15 ao 23, mas a esperança do nosso chamamento ela já foi amplamente tratada nessa carta aqui, nesses 14 primeiros versículos, né? Essas bênçãos espirituais nas religiões celestiais aqui, mencionada no versículo 13 e tratada até o verso 14 aqui, é onde está a esperança do nosso chamamento, né? Em outras palavras, a esperança do nosso chamamento ela reside na autoridade de quem nos chama. A autoridade de quem nos chama é a esperança do nosso chamamento. E quem nos chama é o Senhor Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que atua na nossa salvação. É dessa forma que Paulo elabora ou explana essa verdade nesses primeiros versículos desse capítulo 1. Né? E aí aqui ele vai mostrar o Pai elegendo o seu povo e enviando o seu povo para pagar o preço pelo pecado, o Filho comprando a salvação dos eleitos e intercedendo por eles, e o Espírito Santo aplicando essa salvação nos eleitos e promovendo a sua regeneração e garantindo a sua santificação. Como o autor aos Hebreus ele diz lá no capítulo 6, já no final do capítulo 6, a esperança naquilo que é revelado por Deus é a âncora da nossa alma. Esperar por aquilo que Deus já tem nos revelado deve ser a âncora da nossa alma, onde nós temos assegurado o nosso futuro. Isso valoriza muito a nossa redenção e, sem dúvida nenhuma, glorifica a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. O segundo ponto é a riqueza da glória da
herança que temos, a herança nos santos. O que seria essa nossa herança nos santos? Aqui Paulo diz, pelo menos, que ela é rica e gloriosa. Ela é riqueza da glória da nossa herança nos santos. Paulo está falando de uma herança, e aqui no sentido de ser algo que receberemos no futuro. Eu vou por essa linha, né? Nós percebendo que, eu vou nessa linha porque é percebendo que Paulo ele está falando à sua igreja, e primeiro ele falou, né, apontando para um acontecimento do passado, o nosso chamamento. Nós já somos cristãos, fomos chamados por ele, e agora ele aponta para o resultado desse chamamento no futuro, né, o desfrutar da nossa herança. Isso é o que vemos também, por exemplo, no texto paralelo a esse aqui, lá em Colossenses 1:12. Os irmãos depois podem conferir lá, em Colossenses 1:12. Assim a igreja vive hoje, ciente do que já recebeu e do que receberá no futuro. É dessa forma que nós devemos viver. Aqui está a nossa segurança, o conhecimento, a ciência do que nós já recebemos no passado e daquilo que receberemos no futuro. Esse conhecimento ele fortalece a igreja, fortalece cada um de nós, fortalece a nossa, nos deixa seguro, porque revela nas mãos de quem nós estamos. Podemos associar essas palavras de Paulo aqui, dessa parte, dessa oração mencionada por ele, com as palavras de Pedro lá, quando ele fala a respeito de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Pedro fala isso lá em 1 Pedro 1, do 4 ao 5. Com certeza está longe da nossa capacidade de entender especificamente, em todos os detalhes, no que consiste essa herança, né? Mas algumas outras passagens bíblicas elas podem nos ajudar, elas podem nos dizer a respeito do que Paulo está falando aqui. Porque elas dizem que quando livres da ação do pecado, nós contemplaremos Deus face a face, como, por exemplo, a gente encontra isso lá em Apocalipse 22, no verso 13 e 4. Aqui nós lemos também que em 1 João 3:2, nós seremos, quando livres da ação do pecado, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lá em Filipenses 3, também nos diz que teremos o nosso corpo transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Acho que tudo isso tem a ver com essa herança destinada a nós, reservada a nós, como Pedro, lá em 1 Pedro diz, a herança é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Né? E também no aspecto horizontal, uma vez que estaremos livres da ação do pecado, nós teremos também a relação com nossos irmãos, ela potencialmente melhorada. Num corpo glorificado, agora então sem a ação do pecado, sem maldade, sem inveja, sem maledicência, sem ciúmes, e com um caráter transformado, restaurado. Isso nos aguarda, irmãos. Isso é a nossa herança nos santos. Isso é o que está reservado para nós no futuro também. Com isso, Paulo está afirmando que devemos sim desejar o dia em que cumpriremos sem impedimento algum os 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso é muito rico e glorioso, e não é nada presunçoso da nossa parte desejar desfrutar disso agora. Nós devemos, sim, desejar desfrutar disso agora, dessa herança, mesmo que isso seja em parte, mas devemos fazer isso. Por isso Paulo ora
por esses irmãos dessa igreja em Éfeso, para que elas tenham pleno conhecimento, né, para que seja revelado a ela, dada a ela conhecimento de Deus. A partir do momento que conhecemos mais ao Senhor, mais nos apropriamos já disso tudo que está reservado nos céus para nós. E podemos desfrutar disso já agora. E dessa forma nós nos sentimos seguros nesse mundo com todos os seus desafios. Mas o outro ponto aqui, Paulo fala a respeito da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, diz o texto. A esperança do nosso chamamento e a nossa herança gloriosa só é possível porque é fruto do poder de Deus agindo na nossa vida. Somos criados, nós somos regenerados, nós somos sustentados, seremos glorificados sob o efeito da suprema grandeza do poder de Deus atuando sobre nós. E aí a pergunta que pode vir é: puxa, mas quem nos garante isso? Quem nos garante isso? Jesus, o nosso Senhor. Ele nos garante isso. Ele nos garante isso porque Ele é a prova viva desse poder. Ele foi ressuscitado e foi colocado na posição de governante de todas as coisas, sujeito à ação desse poder. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos é o poder que atua em nós. O mesmo poder que nos criou, nos regenerou, tem nos sustentado e nos glorificará no futuro. Pensar sobre isso num domingo desse, onde é celebrada a Páscoa, é maravilhoso. Aqui encontramos todo sentido para celebrarmos um dia como esse, lembrando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder que o fez ressuscitar dos mortos atua em nós hoje. É isso que Paulo está falando. E é esse poder que nos dá esperança e nos garante a desfrutar de uma herança futura. Crer no Senhor Jesus é crer nesse poder. Não que o Senhor Jesus ele seja uma simples força, algo impessoal, não. Mas porque em Jesus nós temos a manifestação pública desse poder. Esse poder o fez ressuscitar dentre os mortos. Sobre Jesus, então, atuou o poder divino que o livrou da morte e do mal. O fez ressuscitar e o fez reinar sobre toda a criação. Jesus venceu, então, a morte, venceu o mal, e agora temos atuando sobre nós esse mesmo poder que nos fará reinar juntamente com Cristo, após nos ter feito ressuscitar daquela vida de morte, se isso é possível. Estávamos mortos, e isso vai ser tema do capítulo 2 de Efésios. É esse poder que nos faz ressurgir dos mortos e nos coloca ao lado de Deus já na eternidade, reinando com Cristo sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso. Isso deve ser celebrado. Isso deve ser o centro da nossa atenção num domingo tão especial como esse. Sim, estamos privados da companhia uns dos outros, mas estamos na presença desse Deus poderoso e devemos celebrar esse poder que atua em nós, que nos transformou em filhos, em seus filhos. Algumas considerações finais aqui, para já caminhando para o fim. Conforme Paulo diz no verso 3 desse capítulo 1 aqui, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E agora sabemos que devemos buscar essas bênçãos espirituais em oração. E a gente faz isso buscando conhecer ao Senhor, conhecer a Jesus Cristo, conhecer a esperança do nosso chamamento, conhecer a riqueza da glória da herança nos santos, conhecer a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. É a nossa grande bênção espiritual, celestial, reservada a nós. E usando o título dessa pregação, e é essa
Essa deve ser a perspectiva cristã a respeito da vida. Devemos perceber isso em tudo na nossa vida. Toda a nossa tomada de decisão, toda a nossa escolha, tudo aquilo que nos motiva deve estar permeado por essa consciência de pertencermos a esse Deus soberano que age com poder em nós, nos fazendo seus filhos. Irmão, hoje nós temos acesso à sabedoria que precisamos. Essa sabedoria ela está à nossa disposição. Busque, irmão, a sabedoria que vem de Deus para alcançar pleno conhecimento dele. Faça isso. Não deixe passar as oportunidades. Experimente a paz na alma e que o conhecimento dele pode nos trazer. Lembre-se que os cansados e sobrecarregados, esses devem tomar o seu jugo, o jugo de Jesus, e aprender dele. E isso só é possível se conhecemos, se buscamos conhecê-lo cada vez mais. Ter os olhos iluminados, ter um conhecimento que edifica a alma, em outras palavras, é uma necessidade de todo cristão. Irmãos. Todo cristão precisa disso. Por isso, ore pedindo isso para você, mas não só para você. Peça isso pelo seu irmão. Precisamos ser uma igreja que intercede uns pelos outros. Coloque em prática o amor cristão. Aproveite esse privilégio de orar pelo seu irmão, intercedendo pelas suas fraquezas, pedindo que o Senhor dê sabedoria, bom entendimento, força para lutar contra os desejos maus, pedindo que Deus os fortaleça. Muitas mulheres e muitos homens em grupos distintos têm orado semanalmente um pelos outros. Procure os irmãos responsáveis por esses grupos de oração que são organizados no WhatsApp, né? E busque orar pelos irmãos. Faça a sua listinha de oração e ore pelos irmãos com esse texto em mente, orando para que o Senhor abençoe o seu irmão, dando pleno conhecimento dele, para que ele possa ter sabedoria na revelação do Senhor Jesus Cristo. Deseje sentir o poder da graça divina atuando na sua vida. Poder esse que te leva a descansar na obra de Cristo, que nos garante a salvação eterna. Somente Jesus traz esperança. Somente Jesus traz a nós algum valor. Somente Jesus traz a nós poder para vencer a carne, o diabo, o mundo. Busque conhecer Jesus. Somente Jesus supre todas as nossas necessidades, nos capacita nesse sentido. Somente Jesus é digno de confiança. Ele é o Senhor. Somente Jesus pode nos abençoar. Ele é o nosso Deus. Somente Ele pode nos abençoar. Só em Jesus somos cheios da plenitude e da graça de Deus. Ele é nosso Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. Nós já estamos em Cristo. Nós, sua igreja, já estamos em Cristo. Somos chamados para ser o seu corpo e não temos como ser o seu corpo se não estamos ligados a Ele. Devemos buscar sempre essa ligação íntima, esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos garante segurança nessa vida. Precisamos nos tornar parte dele para nos sentirmos seguros. Sendo um cristão, não espere sentir o fracasso, não espere sentir o desânimo, o medo para ir até ele. O acesso está aberto. Faça uso desse acesso. Permita que ele te aperfeiçoe a cada dia, estando na presença dele.
Ele vai te aperfeiçoar a cada dia. Permita-se sentir em sua vida o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez assentar nos lugares celestiais. Permita-se sentir a sua própria ressurreição, livre da escravidão do pecado. Permita-se sentir na sua vida o poder que te garante a vida eterna, vencendo cada tentação, vencendo cada obstáculo que te faz, que te afasta daquela imagem e semelhança perfeita de Deus, sendo ainda uma caricatura, não totalmente aperfeiçoada. Permita-se ser constrangido por esse amor que te proporciona tudo isso. Se exponha ao Senhor Jesus, que o amor dele te constrangerá. À medida que você vai conhecendo o Senhor Jesus e vai tendo certeza da obra dele na sua vida, você se depara com esse amor glorioso, esse amor de Pai que tem toda a autoridade, e isso te constrange. Permita-se ser constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus que excede todo o entendimento, como relatado por Paulo na outra oração que ele faz nessa carta, lá no capítulo 3. Isso nos levará a viver para a sua glória. Esse é o objetivo nosso, conhecer ao Senhor Jesus, conhecer mais ao Senhor que servimos, para viver para a sua glória. E, voltando ao tema do Salmo 1, sermos ditos como bem-aventurados na sua presença. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nesse domingo, Senhor, esse domingo, mais um domingo que estamos separados por essa dificuldade que temos de nos reunirmos, ó Pai, no mesmo local. Nós estamos ligados a Ti, num só Espírito, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque estamos ligados a Ti pela Tua palavra que te revela a nós. Nós louvamos a Ti porque nesse domingo em que nos lembramos, ó Pai, da ressurreição do Senhor, temos a oportunidade de refletir, Senhor, sobre a necessidade que temos de te buscar a cada dia. Ó Senhor, te revela, Senhor, com poder e graça sobre a Tua igreja. Manifesta, Senhor, o Teu querer nas nossas vidas, ó Pai, nos dando sempre bom entendimento da Tua pessoa, dos Teus mandamentos, ó Pai. Revela, Senhor, os princípios, ó Pai, que devem reger a nossa vida, que possamos aplicar esses princípios em todas as esferas da nossa vida, seja na vida familiar, na vida profissional, em todas as funções, ó Pai, em todos os ofícios que exercemos, ó Pai, que a consciência de estarmos na presença do Senhor norteie cada tomada de decisão, motive, Senhor, aos nossos atos, e que, com base nisso, Senhor, o Teu nome, por conta disso, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez, nós te pedimos, ó Pai, com entendimento, Senhor, dessa relação que temos contigo, Senhor, a relação fruto da Tua graça, do Teu amor que nos acolhe como filhos, nos colocando na Tua presença, para que possamos Te glorificar. Ó Senhor, que isso seja uma realidade no coração de cada um, Senhor, esse desejo de Te conhecer cada vez mais, conhecer esse Deus maravilhoso que és. Ó Senhor, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor. Nós Te pedimos isso porque não temos para onde correr, uma vez que foi aberto o nosso entendimento, que Tu és o Senhor da glória, Tu és o Senhor que devemos glorificar com a nossa existência, Senhor. Nós Te damos graças, te agradecemos mais uma vez pelos recursos que temos, ó Pai, de nos fazer
juntos, ó Pai, no mesmo momento, cultuando o Teu nome. Te bendizemos por esse privilégio, Senhor, de ter a Tua palavra aberta e termos, ó Pai, a oportunidade de ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, mesmo que distanciados uns dos outros. Louvamos a Ti, agradecidos